espírito e em verdade, pois o Senhor busca, ó Deus, verdadeiros adoradores que te adorem, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, as nossas vidas, toma, Senhor, a vida dos nossos familiares, toma, Senhor, a vida dessa amada igreja, abençoe, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus, é o que eu te peço e te agradeço para todos sempre, amém, graças a Deus, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-los e convidá-las para abrirem a Sagrada Escritura, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, versículo 30 e versículo número 31, apenas. Atos dos Apóstolos, capítulo número 17, versículo de número 30 e versículo de número 31. À medida que você for encontrando, vê se a pessoa que está ao seu lado não tem a Sagrada Escritura. Se não tiver, compartilhe, de modo que todos nós sejamos alimentados por essa mesma palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículos de número 30 e 31 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aleluias. Senhor nosso Deus e Pai, nós cremos, ó Deus, que esse varão se faz presente aqui no nosso meio, por meio do seu Espírito Santo de Deus Consolador. Ó Deus, e nós queremos, ó Deus, neste momento, pedir, ó Deus, que o Senhor tenha, sim, ó Deus, misericórdia das nossas vidas, perdoe, sim, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor espera de nós apenas arrependimento, espera de nós apenas uma vida transformada, ó Pai, e que nós, ó Deus, possamos reconhecer, ó Deus, a necessidade de sermos transformados, a necessidade, ó Deus, de sermos restaurados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, venha assim, ó Deus, tocar nas nossas vidas, venha, ó Deus, tocar nas nossas mentes, tocar, ó Deus, os nossos lábios, trazendo o Senhor renovo da parte do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, usa, Senhor, as nossas vidas com poder e graça, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, graças a Deus, aleluia. Podeis assentar, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Mais uma vez, você que chegou depois do início da abertura, que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você se dispôs a vir na casa do Senhor. Deus fica muito feliz quando nós nos dispomos a sair do conforto do nosso lar e virmos aqui na casa do Senhor. É a melhor coisa que existe. E essa palavra que nós lemos é uma palavra muito pertinente aos tempos, aos dias atuais. E é uma palavra que fala a respeito de arrependimento, e arrependimento tem a ver com o tema da nossa ministração, depois do louvor, certamente. A palavra de Deus aqui diz que Deus, Ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Ou seja, Deus não notifica a dívida que você tem passada com Ele. Deus, Ele não vai de forma alguma repreender a dívida que ficou para trás. Ou seja, Ele vai notificar os homens e as mulheres a partir de que? A partir do momento em que você tem conhecimento pleno da palavra do Senhor. Mas é muito interessante nós trazemos para a nossa reflexão que o autor de Hebreus vai dizer que uma vez nós já havendo conhecido a verdade, uma vez nós já havendo conhecido a palavra de Deus, uma vez nós já havendo conhecido e experimentado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já não basta o que? Mais sacrifícios para os vossos pecados. É por isso que nós falamos que esse é um tempo de arrependimento, é um tempo onde o Senhor Jesus Cristo oferece a todos nós essa possibilidade, a possibilidade do arrependimento. Mas arrepender-se do que, pastor? Do que eu preciso arrepender-se? Ora, meus irmãos, arrepender-se dos pecados, arrepender-se das falhas, arrepender-se dos atos que muitas vezes nós cometemos e pensamos e imaginamos que não é pecado. E aqui
o evangelista Lucas diz que uma vez que o Senhor Deus, Ele não leva em conta o tempo, o período da nossa ignorância, não no sentido de nós continuarmos na ignorância, mas no sentido de nós nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas falhas. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele notifica os homens. É um chamado a todos para o arrependimento. E é muito interessante, meus irmãos e minhas irmãs, quem é que dá essa ordem, quem é que chama aos homens ao arrependimento, quem é que chama as pessoas para esse arrependimento? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem convida a todos nós para que nós possamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, e ao reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, não há como nós não nos arrependermos desses mesmos pecados e dessas mesmas falhas. Por isso que é o Senhor Jesus Cristo quem dá a ordem. E Ele dá essa ordem para quando? Ora, uma ordem uma vez dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele dá a ordem para hoje. A ordem é agora. Esse mesmo livro, em Atos dos Apóstolos, vai dizer que a ordem é para agora, a ordem é para hoje. E a quem Ele ordena? Ele ordena a todos nós que conhecemos a palavra de Deus, a todos nós que neste dia de hoje somos sim notificados pelo Senhor. E em qual o lugar que Ele ordena? Em todos os lugares por onde nós estivermos, o Senhor Ele está sempre ordenando, sempre convidando, sempre chamando o homem ao arrependimento. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer que porquanto Ele estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça, por meio deste homem, pelo qual Ele mesmo diz, por meio desse varão perfeito, desse varão que chama-se Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o convite que Ele tem, ele é extenso a todos nós, ele não se limita a um grupo de pessoas, é um convite estendido ao arrependimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós hoje na nossa ministração falaremos a respeito desse ato tão importante na vida do homem, na vida da mulher, que é o arrependimento. E é importante nós sabermos a grande diferença que existe entre o arrependimento e o remorso. O remorso, como eu disse no culto de domingo, pode até produzir lágrimas, mas o que o Senhor mesmo quer é conhecer o seu coração e a sua prática. Se a sua prática, ela leva vida ao Evangelho. Se a nossa prática, ela tem trazido vida ao Evangelho. Ou se a nossa prática, ela tem esbarrado, muitas vezes, no nosso discurso e na nossa teoria. E a teoria, ela dificilmente vai ajudar para a construção de um arrependimento, porque o que o Senhor quer é uma prática vivida, é uma prática viva nas nossas vidas. Então, por que Ele ordena para que todos possam deixar a ignorância para trás, deixar o tempo, ou seja, o tempo de pecado, o tempo de sofrimento para trás? Porque certamente Ele oferece a todos nós uma nova vida em Cristo Jesus. Ele oferece uma nova possibilidade para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que o tempo é sim um tempo de arrependimento. Mas quem disse, pastor, que é tempo de arrependimento? Todos os dias é tempo de arrependimento, porque todo dia tem gente pecando, a toda hora tem gente pecando, a todo minuto tem gente pecando, a todo segundo, a todo milésimo de segundo tem gente pecando. Então todo dia é tempo de arrependimento. E isso é uma notícia boa, sem dúvida nenhuma, porque Deus ele não quer levar em conta o que ficou para trás. Mas a partir de agora, a partir de hoje, nós possamos pedir a Ele que Ele nos ajude, pedir a Ele que Ele nos dê graça, pedir a Ele que Ele nos dê ali a sabedoria de sabermos discernir entre as coisas boas e as coisas ruins da vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que o chamado do nosso Deus é para o arrependimento e que nós possamos, neste dia, abrir os nossos corações, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos espirituais, sobretudo a esse chamado pelo qual o Senhor Jesus Cristo notifica todos os homens em todas as partes. E a palavra de ordem dele é em toda parte, para que haja
arrependimento. E o arrependimento, sem dúvida nenhuma, é uma palavra maravilhosa. Estou, pois, arrependido diante de Ti, Senhor. Que nós nessa noite possamos abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, reconhecendo sim a nossa pequenez, reconhecendo o nosso verdadeiro estado diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus que é Criador, sustentador, Salvador. Que nós possamos, em nome de Jesus, reconhecer verdadeiramente quem nós somos. E verdade é que quando nós reconhecemos quem nós somos, nós estamos dizendo que nós precisamos de um Salvador nas nossas vidas. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós estamos reconhecendo que precisamos sim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Continuaremos nesse mesmo espírito de louvor e de adoração, agora por meio dos cânticos. Quero convidar o Ministério de Louvor para se posicionar. Nós iremos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Agora faremos isso por meio dos louvores. Certamente Deus habita no meio dos louvores. Que Deus possa usar a sua vida com poder e graça, a sua família em nome de Jesus. Você que nos assiste aí no conforto do seu lar, faça o seu pedido de oração para que no final do culto nós estejamos orando em favor da sua vida, em favor da sua casa, em favor da sua causa. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Passar a palavra nesse momento para o Ministério de Louvor. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A paz esteja com todos. Amém? Boa noite a você que nos assiste. Nós sabemos que o Senhor é maravilhoso e que Ele está presente neste lugar. E nós estamos aqui sedentos por essa presença, sedentos por este Deus. Amém? E nós iremos buscar o Senhor, e só podemos buscar Ele enquanto podemos achar, amém? Um dia já não podemos mais encontrar o Senhor aqui, porque Ele virá da sua glória, irá levar todos aqueles que Ele escolheu, aqueles que viverem em obediência e escolheram estar nos caminhos do Senhor. Então nós queremos dizer, Senhor Jesus, que nós estamos aqui sedentos de Ti. Vem incendiar o nosso coração, vem renovar, vem encher as nossas vidas com Tua presença, ó Espírito Santo, nesta noite. Enche, aleluia! Vamos estar louvando o Senhor nesta noite. Teu é o poder.
para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Porque algo novo Ele tem para fazer na sua vida e na minha vida. Aleluia. Oh, Jesus. O Senhor Jesus, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é santo. Oh, e Ele vem e visita cada um de nós. E nós ansiamos por esta visita, por esse achego do Senhor para conosco. Oh, aleluia. Que o Santo Espírito do Senhor, que está presente neste lugar, aleluia, Ele venha nos inundar, nos encher, transbordar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia.
todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Quantos aqui querem viver algo novo com o Senhor? Bata suas palmas, louve ao Senhor, exalte a Ele, porque santo é o nome do Senhor Jesus, para todos sempre, aleluia, glória a Deus. Neste momento eu queria convidar o pastor para estar orando pelas ofertas, amém? Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, nós queremos agradecer-te, ó Deus, pelo privilégio que nós teremos, ó Deus, de podermos dizimar e ofertar em Tua casa. Ó Deus, nós fazemos isso com alegria nos nossos corações. Ó Deus, que esta alegria ela sempre possa vir, ó Deus, nas nossas vidas, acompanhadas, ó Deus, as Suas mais ricas bênçãos nas nossas vidas. Abençoe, Senhor, a Sua amada igreja com a bênção da paz, com a bênção da alegria, com a bênção da prosperidade. Nós consagramos a Ti, ó Deus, todos os dízimos e todas as ofertas que serão trazidas ao Teu altar. Que o Senhor, ó Deus, possa usar, ó Deus, com poder e graça, a vida daqueles que administram, ó Pai. Que isso tudo, ó Deus, seja usado para a expansão, para o crescimento da Sua obra. Ó Deus, é o que nós Te pedimos e lhe agradecemos para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia.
a Deus. Este Deus é maravilhoso, este Deus é lindo. Nós te amamos, Jesus, porque a tua presença, meu Pai, em nossas vidas é que nos faz viver em paz, satisfeitos, meu Pai, felizes com a graça do Senhor que nos basta, Pai. O Senhor é formoso, o Senhor é maravilhoso, e te adorar é o nosso prazer, Jesus. Aleluia. Cantamos, Jesus. O que sentimos, Jesus. Como é maravilhoso ter-te adorado. Abra tua boca, pede para Ele, porque é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Maravilhoso és, tocar as tuas vestes. O Espírito Santo, como é maravilhoso. Maravilhoso és, te contemplar, Senhor. Aleluia. É maravilhoso, Senhor, te adorar, te contemplar. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor, para todos sempre. Nós agradecemos a oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado, com o nosso fôlego, com o nosso ser, dar o nosso melhor, lutando junto com o Senhor, sendo o nosso general, nos guardando, nos guiando, ministrando e junto com o corpo de Cristo, em uma só voz, adorar o nome desse Deus que é grandioso e maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Gratidão a Deus pela vida do nosso ministério de louvor. Que Deus continue abençoando
as suas vidas, potencializando ainda mais os talentos, os dons oferecidos aí a todos vocês. Gosto sempre de salientar isso, da importância dos nossos levitas na casa do Senhor, mas sempre da importância de levitas consagrados ao Senhor, amém? Isso é extremamente importante. Gratidão pela vida de todos vocês, que Deus continue abençoando rica e poderosamente a vida de cada um de vocês. Que bom podermos emprestar os nossos dons, os nossos talentos para o Senhor. Ele potencializa ainda mais, amém? Glória a Deus. Você que está aqui nesta noite, você que nos assiste aí no conforto do seu lar, quero convidá-los e convidá-las para abrirem a Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, do versículo de número 28 até o versículo de número 32. Enquanto isso, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal Igreja Metodista em Guaianá e ajude a evangelizar, ajude a propagar o Evangelho, ajude a anunciar as boas novas, seja o mensageiro das boas novas, não é? Certamente você deve receber muita mensagem que você não gosta, não é? Então faça diferente, compartilhe uma mensagem que você gosta, sobretudo às pessoas que são amigos e amigas, para que todos possam ter acesso aí a esse conteúdo tão rico da nossa amada igreja, amém? Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, dos seus versículos de número 28 até o versículo de número 32. Eu gosto de pregar sobre textos bem conhecidos, que se torna mais desafiador ainda essa hermenêutica para os nossos dias atuais, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu: sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Afinal, para que acreditardes nele? Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, nós queremos dar-te graças pela tua palavra lida, Pai. Ó Deus, que a tua palavra se transforme em vida para todos nós, ó Deus, que estamos aqui nesta casa de oração, para todos aqueles, ó Deus, que estão assistindo também essa transmissão em suas casas, que o Senhor, ó Deus, possa visitá-los e visitá-las em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, pela instrumentalidade dessa mesma palavra, eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar, ó Deus, aos nossos corações, agora, Senhor, por meio da sua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que a sua palavra é alimento, sabemos, ó Deus, que a tua palavra é sustento, a sua palavra consola, a tua palavra conforta, ó Deus, mas que haja também, ó Deus, conversão, que haja, Senhor, manifestação do teu poder, que haja, Senhor, arrependimento, ó Deus, sobretudo arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro diante do Senhor, ó Pai. Deus querido, Deus amado, abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a tua palavra, possamos compreendê-la e, sobretudo, praticá-la em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, é o que eu te peço e te agradeço para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Podeis assentar, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Amados e amadas, o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, é interessante, sobretudo esse bloco do capítulo de número 21, e o que nós temos de tão rico nesse capítulo de número 21? Ora, nós temos inicialmente várias coisas aqui, vários eventos que apontam para aquilo que Jesus Cristo, desde o primeiro momento, ele
veio fazer aqui nessa terra enquanto esteve aqui em carne, ou seja, enquanto ele esteve aqui 100% Senhor Jesus, 100% homem, 100% Filho de Deus, ele buscou ali mostrar aos homens a importância do arrependimento. Arrependimento este que João Batista, que veio antes dele, também pregava o arrependimento. Verdade é que o batismo de João Batista, ele era um batismo em que ele fazia questão de mencionar para o arrependimento. Mas é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, nós já ligarmos com Jesus. O batismo é para o arrependimento, mas não garante a salvação de ninguém. Então isso nos faz o que? Ligarmos o nosso alerta. Porque às vezes a pessoa vem na igreja, faz um curso de 6 meses na igreja, como nós temos o costume de fazer, pede para ser batizada, é batizada e depois vira as costas e vai embora, não volta mais na igreja. Aqui nós temos vários exemplos de pessoas que vieram desejosas em serem batizadas, mas depois do encanto ao desencanto se desligaram, se distanciaram, se afastaram da presença do Senhor. Então quero já fazer essa afirmação: o batismo não é uma credencial para a sua salvação. A credencial para a salvação é estarmos todos os dias na presença do Senhor Jesus Cristo, é estarmos sempre ali buscando fazer aquilo que é a sua vontade para as nossas vidas. E aqui no capítulo número 21, meus irmãos e minhas irmãs, acontece aqui alguns fatos extremamente interessantes para a nossa reflexão nessa noite. A começar da entrada triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali em Jerusalém. Era o ápice ali certamente do seu ministério, da sua vida pública, aonde agora, e não por sua vontade, mas por vontade das pessoas, ele agora seria empossado como rei, ou seja, como rei da glória, como aquele que viria e veio para que o mundo pudesse crer na sua palavra e para pudesse então entregar-se a sua vida a ele. E é interessante que o capítulo de número 21, ele vai mostrando ponto a ponto aonde estavam as pessoas que seguiam Jesus, aonde estavam as multidões, o que cada um representava ali juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que a multidão dos que seguiam era de fato uma multidão grande, sobretudo nessa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, aonde o povo ali já o declara como rei, como aquele que realmente viria para que nós pudéssemos entregar a nossa vida a ele. Mas no decorrer dessa entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, vai acontecendo alguns eventos até que chegasse ao versículo de número 33. E é interessante que ele para primeiro no templo, e a palavra de Deus fala que ao entrar no templo, o que Jesus Cristo percebe? Jesus Cristo percebe ali que haviam ali alguns cambistas que estavam negociando no templo. Ou seja, eram pessoas que iam na igreja apenas para vender e para desfazer de seus bens, para comprar outros bens. Ou seja, pessoas que não estavam muito interessadas em ouvir os ensinamentos, em ouvir ali a palavra de Deus. Ou seja, iam apenas para negociar, iam apenas ali para granjear bens uns com os outros. Ou seja, a maior parte dessas pessoas, sobretudo aqueles que eram os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles estavam mais interessados em negociar, sobretudo o seu poder político, o seu poder religioso, o seu poder social. E isso é o que vai diferenciar o Evangelho de Mateus e sobretudo aquilo que Jesus Cristo faz dentro do templo. E a palavra de Deus fala que Jesus Cristo então, ao perceber que a sua casa estava sendo utilizada para segundo fins, ou seja, para fins que não era a adoração. E verdade é, meus irmãos e minhas irmãs, que esses homens aqui, pelos quais nós fizemos a leitura a partir do versículo 28, todos tinham um conhecimento profundo da palavra de Deus, todos sabiam exatamente o que significava a lei mosaica, todos conheciam ali toda a história. Eram pessoas extremamente letradas, eram pessoas extremamente cultas no que diz respeito ao conhecimento teórico da palavra de Deus. Eu vou repetir isso algumas vezes. Um conhecimento teórico da palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês que o conhecimento teórico da palavra de Deus dificilmente vai produzir arrependimento.
E se nós observarmos, Jesus Cristo ele critica o poder social, o poder político desses líderes religiosos que de certa forma estavam oprimindo o povo, ou seja, tirando ali o que o povo tinha, ou seja, explorando o povo. É por isso que logo depois ele tem aquele contato com a figueira, é o Senhor Jesus Cristo mostrando que a sua fome era uma fome representada por meio do que o povo também estava sentindo, ou seja, ele estava apenas representando aquele povo que também estava com fome, aquele mesmo povo que também estava sedento. E amados e amadas, nós observamos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus Cristo sempre ali com os embates com a liderança religiosa. Esses embates, ou seja, essas tensões, eles sempre estavam acontecendo, porque de certa forma, essa liderança ali, eles tentavam coibir o povo, porque a multidão ela era muito grande, então eles tinham medo de que o povo pudesse compreender a mensagem. Então para eles, a melhor coisa que se fazia era alienar o povo, ou seja, para que o povo não tivesse conhecimento pleno da verdade que estava em Cristo Jesus, da verdade que está em Cristo Jesus. E é por isso então que ele faz essa menção dessa figueira sem fruto, e é exatamente por isso, porque a sua autoridade, nos versículos seguintes, a partir do 23 até o 27, ela seria questionada por essas pessoas, por esses doutores da lei, porque ele estava ali agora ensinando no templo ali, falando da palavra de Deus, e então eles começam a arguí-lo. E amados e amadas, não sei se você vai lembrar, na terça-feira passada nós compartilhamos a respeito do Evangelho de Lucas, capítulo 10, onde nós falamos a respeito do bom samaritano. E mais uma vez, essas lideranças religiosas, elas foram reprovadas diante de Deus. E amados e amadas, por que eu estou dizendo isso? Eu quero fazer 3 perguntas para vocês, para que você possa aí guardar, se você quiser escrever, e no decorrer dessa ministração nós vamos tentar juntos compartilhar, para que nós possamos entender um pouquinho algumas coisas extremamente importantes para a nossa vida. Amados e amadas, o texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, do 28 até o 32, fala de 2 filhos. Se nós fôssemos dar, ou trazer, melhor dizendo assim, alguns elementos que fossem importantes, que vamos imaginar que fosse um resumo desses 4 versículos, ou melhor, desses 5 versículos que nós lemos, o que nós falaríamos a respeito do texto lido? O que nós falaríamos dessa história? Tudo bem que está escrito aí no subtítulo, a parábola dos 2 filhos, nós sabemos que é a parábola dos 2 filhos, mas qual que seria a mensagem, a ênfase desta parábola dos 2 filhos? E em que contexto que essa parábola ela foi aplicada? Em que contexto o Senhor Jesus Cristo ele fala a respeito desta parábola? Nós observamos que o contexto em que o Senhor Jesus Cristo fala a respeito dessa parábola é o mesmo aonde ele foi questionado a respeito da sua autoridade. E verdade é que nós observamos aqui que, tendo o Senhor Jesus chegado no templo, estando ele ensinando acerca dele, os principais dos sacerdotes e anciãos do povo, perguntando com que autoridade fazeis estas coisas. Com que autoridade? Ou melhor dizendo, vamos ver na linguagem contemporânea e de hoje, como que fica diferente, e para nossa melhor compreensão, é interessante que nós tenhamos uma outra tradução, do 23 em diante. Diz assim: logo de volta estava Jesus Cristo ensinando no templo. Os principais dos sacerdotes, os líderes do povo, exigiram: mostre suas credenciais, quem deu você a autoridade para falar e agir desse modo? Então é bom a gente passear nas traduções novas e contemporâneas, para que a gente possa observar o que eles na verdade estavam falando. E exatamente isso, olha, quem foi que quem autorizou o Senhor a assumir aí o posto e vir falar e pregar e a evangelizar? Quem foi que deu esta autoridade? E amados e amadas, eles estavam sempre querendo questionar a Jesus Cristo, mas ele sempre saía, o Senhor Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria, sendo ele o Filho de Deus, ele sempre tinha e sempre tem e sempre terá a resposta certa. A resposta certa, ela não vem dos nossos lábios.
a resposta certa, ela sempre vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós sempre vamos observar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre trazendo uma palavra certa, uma palavra oportuna, uma palavra que trouxesse ali aqueles homens uma profunda reflexão a respeito daquilo que é verdadeiramente o ser cristão. E aqui, meus irmãos, o texto, o Evangelho de Mateus capítulo 21, é muito interessante porque eles questionam ali a sua autoridade, e então ele lhe faz uma outra pergunta: de onde que viera o batismo de João? E amados, é muito interessante que eles não respondem a pergunta, porque eles estavam com medo que se dissessem que era do céu, então eles dissessem que acreditassem nele, ou se dissesse que era dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. E então o que eles fazem? Eles não respondem à pergunta de Jesus Cristo. E verdade é, meus irmãos e minhas irmãs, que eu não tenho dúvida nenhuma, pelo conhecimento que esses homens tinham, sobretudo essa liderança daquela comunidade, eles sabiam muito bem de onde que veio o batismo de João Batista. Eu não tenho a menor dúvida que todos que estavam perguntando tinham pleno conhecimento. É por isso que surge então esta parábola aqui no meio desse Evangelho de Mateus capítulo 20. Na verdade não é somente uma parábola, são duas parábolas que Jesus Cristo fala a respeito ali da vinha, a respeito do Senhor da vinha. E é interessante que ele cita aqui inicialmente dois filhos. E como eu disse, vou voltar a perguntar, se você fosse colocar ali, tirar uma síntese desses 5 versículos, a parábola dos dois filhos, o que você tiraria e já poderia contribuir para a nossa edificação nessa noite? O que seria o tema central? O que Jesus Cristo está querendo dizer nessa parábola? O que seria mais importante àqueles homens naquele momento? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Eu dei a dica na abertura do culto, gente. Muito bem, minha irmã. A primeira delas é exatamente arrependimento. Mas pastor, não tem nada aqui de arrependimento. É verdade. Se nós lermos o texto rapidamente, dificilmente nós encontraremos escrito aqui arrependimento. Da mesma forma que se nós lemos rapidamente, dificilmente nós encontraremos também a respeito da obediência, que são aqui os temas centrais desses 5 versículos. Os 5 versículos que nós lemos do Evangelho de Mateus trata-se exclusivamente a respeito de arrependimento e de obediência. Mas meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos a respeito de arrependimento e de obediência, é importante nós fazermos essa pergunta: qual é o lugar do arrependimento na vida cristã? Qual é o lugar do arrependimento na minha vida? Porque todos nós aqui somos cristãos. Tem alguém aqui que é ateu? Ninguém aqui é ateu. Então todos nós somos cristãos. Então, se nós somos cristãos, qual é o lugar do arrependimento na sua vida? Qual o lugar que o arrependimento tem ocupado na sua vida? Qual o espaço que nós temos dado para o arrependimento nas nossas vidas? Essa é a primeira pergunta, eu quero que você anote aí, para que você não possa esquecer. A segunda é a respeito da obediência. Qual é o lugar da obediência? Qual é o lugar que a obediência também tem ocupado na sua vida cristã? Qual o lugar que a obediência tem ocupado na sua vida? E se arrependimento e obediência são frutos que são decorrentes de uma experiência com Deus, são frutos de uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo, então nós temos que fazer uma outra pergunta: qual é o papel da igreja? Qual a importância da igreja e do evangelho na vida cristã? Qual a importância do evangelho? Nós sabemos que a importância do evangelho é mostrar que os homens precisam que arrepender-se, ou seja, reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E amados, é muito interessante que observe o versículo 28, algumas traduções, Jesus Cristo não fala, e o que vos parece? Alguma tradução ele chama eles para um diálogo. Ele vai dizer assim: digam-me o que pensam a respeito dessa história. E então ele começa contando a parábola. Mas vamos interagir. De quem que Jesus Cristo estava falando nesta parábola? Mais uma vez, de quem que ele estava se referindo nesta parábola? Quem acertar, acertou. De quem o Senhor Jesus Cristo estava falando nesta parábola? A quem que ele estava assim
Os dois irmãos, certamente, muito bem, meu filho, os dois irmãos. Mas é interessante que a quem o comportamento desses irmãos, o Senhor Jesus Cristo estava querendo referir-se. Meus irmãos, é só nós voltarmos ao texto. O Evangelho de Mateus capítulo 21, desde o primeiro momento que Jesus Cristo entra em Jerusalém, ele estava sufocado ali, não somente pela multidão, mas também por toda a liderança religiosa. A palavra de Deus fala no versículo 23, que os principais dos sacerdotes e anciãos do povo perguntavam: com que autoridade fazes estas coisas? Então é a este público que Jesus Cristo está reportando a sua mensagem. Ele não está reportando a sua mensagem aqui às pessoas oprimidas, ele não está aqui reportando a sua mensagem às pessoas que estavam precisando de cura, até mesmo porque nesse momento aqui, ele estava dirigindo a palavra tão somente para estas mesmas pessoas que estavam questionando a sua autoridade. E ao ser questionada a sua autoridade, como eu disse, ele trouxe essa questão do batismo de João Batista, e eles não responderam a pergunta, e então por isso que ele traz essa aqui do Senhor da vinha e dos seus dois filhos. E amados e amadas, é muito interessante, e como eu disse, não leia a Bíblia muito rápido, leia a Bíblia de vez em quando, daquela estacionada, fica num capítulo, volta para você entender, porque a maior revelação que nós temos nas nossas vidas é a palavra de Deus, é essa palavra que vai libertar, é essa palavra que vai abrir os seus olhos, essa palavra que vai ampliar a sua visão. E observem que um dos filhos, nós não podemos falar se foi o primeiro ou foi o segundo, mas aqui na minha tradução diz, porém disse, ele diz assim: filho, vai trabalhar na vinha. A mesma regra, a mesma ordem que ele deu a um filho, ele também deu a outro filho. Ou seja, a mesma palavra que ele dirigiu a um filho, ele também dirigiu a outro filho, esperando que o entendimento de ambos também fosse igual à palavra que ele havia ordenado aos dois. Ele disse uma palavra de ordem: filho, vai trabalhar, pois, na vinha. Vai, pois, trabalhar na vinha. E, amados e amadas, o primeiro filho, nós sabemos muito bem que ele respondeu. Olha a educação do primeiro filho: sim, Senhor. Sim, Senhor. Ele usa o termo sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas, amados e amadas, ele não foi trabalhar. E é aí que nós temos que observar o comportamento de um e o comportamento de outro, e o que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer, para que aqueles homens pudessem então arrepender-se, serem o que mais obedientes à palavra de Deus. E aqui o segundo filho diz assim, dirigindo-se ao segundo, como eu disse, ele vai dizer a mesma coisa: filho, vai trabalhar, pois, na vinha. E esse já de modo talvez até mais ríspido: não quero. E depois ele arrependido foi trabalhar. Ou seja, então nós temos aí dois filhos que certamente receberam a mesma ordem, mas o primeiro dizendo que sim, Senhor, apenas mentiu a uma grande coisa que nós precisamos de compreender, que aqui ele, de forma apenas verbal, ele fala que iria, mas a sua ação, a sua resposta real foi completamente da sua resposta verbal. E o que Jesus Cristo está dizendo com isso? Ele está dizendo que aqueles senhores da lei, aqueles sacerdotes, aqueles doutores da lei, aqueles anciãos, eles conheciam muito bem a lei mosaica, eles conheciam muito bem ao Senhor, e de certa forma, ele está até criticando por meio desta parábola a obediência que não gerava ali crescimento na vida daqueles homens. E ele está dizendo exatamente isso: não quero. Depois arrependido foi. E amados e amadas, esta parábola, ela certamente mostra um pouquinho também daquilo que é a paciência de Deus para com os seus filhos e para com as suas filhas. Mas a ênfase dessa parábola está direcionada àqueles doutores da lei. Ela está direcionada àquelas pessoas que não tinham o menor zelo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava, ou seja, não tinham o menor temor com aquilo que o Senhor Jesus Cristo falava. Por isso que eles estavam ali sempre questionando a sua autoridade. E então Jesus Cristo, na sua infinita sabedoria,
ele lança aqui esta parábola. E como eu disse, ele lança essa parábola exatamente no sentido de despertar aqueles doutores da lei a respeito do sim, sim e do não, não. E nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que eles precipitam, algumas traduções eles até invertem a ordem aqui, mas a ordem aqui não vai alterar em absolutamente nada. O que nós temos que ter em mente é que temos dois filhos. Um filho fala que vai fazer e não faz. Um filho diz sim ao Senhor, mas ele não faz a vontade do Senhor. E é esta ênfase que eu quero trabalhar com vocês. Um diz: Senhor, Senhor, eu vou, mas não foi. E é isso que Jesus Cristo está criticando. Ele está criticando exatamente aquelas pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus, que sabiam muito bem o que precisariam fazer, mas ainda assim não faziam como precisariam fazer. E é esta crítica ferrenha que Jesus Cristo então traz para aquela liderança, para aqueles homens que não tinham o menor temor diante de Deus. Haja visto que eles não o reconheceram como Senhor e Salvador. Nós estamos aqui no capítulo número 21, nós não estamos no início do Evangelho de Mateus, e já estamos aqui quase chegando no final do capítulo, faltando apenas 7 capítulos para o final deste livro do Evangelho de Mateus. E é por isso que esta palavra de Jesus Cristo é para que aqueles homens pudessem fazer uma reflexão a respeito de arrependimento e de obediência. E quando nós falamos a respeito de arrependimento e obediência, é muito importante nós trazermos à nossa memória que o arrependimento, ele não pode acontecer unicamente uma vez nas nossas vidas. Nós pedimos perdão ao Senhor uma única vez e depois ficarmos pedindo perdão esporádicas às vezes, mas não tivermos o arrependimento como um estilo ali de vida, como um modo de vida nas nossas vidas. Ou seja, quando nós falamos a respeito de modo de vida, nós estamos falando reconhecer quando está errado, reconhecer que o que fez não agrada ao Senhor. E aqueles doutores da lei, aqueles sacerdotes, aqueles escribas não conheciam absolutamente nada. Melhor dizendo, conheciam muito, mas viviam muito longe da prática verdadeira. E amados e amadas, o que mais nós vamos ver, como eu disse, nos 4 evangelhos, é o Senhor Jesus Cristo confrontando essas pessoas, para que eles pudessem arrepender-se dos seus maus caminhos, arrepender-se dos seus pecados e voltarem ali para o Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo, ele também quer encorajar aqueles que estavam seguindo, aqueles que tinham ali um compromisso verdadeiro, um compromisso real com o arrependimento. E verdade é que esses doutores da lei, esses senhores da lei aqui, eles imaginavam que não tinham mais pecados, ou seja, e amados, a pior coisa que pode existir na vida de um homem, na vida de uma mulher, é imaginar que não tem mais pecado, ou seja, que não tem mais, já está justificado e não existe mais pecado. E esta é uma mentira, porque uma vez que nós imaginarmos que não temos mais pecado, como eu disse e vou repetir, significa dizer que nós estamos descredenciando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele não apenas trouxe a oportunidade de nós sermos libertados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, mas Ele também nos deu a oportunidade de escolher a continuarmos nesta verdadeira luz. Por isso que esta parábola, ela trata a respeito do arrependimento e da obediência. E vamos trazer para o contexto do texto que aqueles doutores da lei não tinham nenhuma das duas coisas. Eles não tinham arrependimento e muito menos obediência. Porque, irmãos e irmãs, o temor diante de Deus nos leva é a obediência. A primeira coisa que acontece na nossa vida é nós sermos obedientes a Deus. E verdade é, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo que aconteceu aqui, nós observamos que acontece. E o que não pode jamais imperar nas nossas vidas é o contrário, ou seja, o antônimo da obediência, que é a desobediência. É por isso que o chamado aqui de Jesus Cristo era para que eles pudessem arrepender-se dos seus maus caminhos. Por isso que ele traz o comportamento de ambos os irmãos, de ambas as pessoas que caminhavam, tinham ali o conhecimento, ou seja, a parábola era apenas o que?
para que eles pudessem ligar o alerta a respeito daquilo que eles estavam fazendo com a sua vida com Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que olhar o comportamento, e Jesus Cristo, mais uma vez, ele pergunta para aqueles homens: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí eu quero fazer também para vocês: qual dos dois que fizeram a vontade do Pai? Qual dos dois que fizeram a vontade do Pai? Quem pode me ajudar? Quem? Qual dos dois que fizeram a vontade do Pai? Vamos entrar num consenso, vamos de forma conciliar. Qual dos dois que fizeram a vontade do Pai? O segundo? Vocês estão certos disso? Verdade? Amados e amadas, os doutores da lei, os sacerdotes, os anciãos, eles também embarcaram nessa mesma canoa. O segundo. E amados e amadas, verdade é que qual dos dois fizeram a vontade? Ele respondeu: o segundo. O segundo é o que chama, o segundo é o que diz assim, dirigindo-se ao pai a mesma coisa: não quero. Depois arrependido foi. E eles também responderam a mesma coisa. O segundo. Mas observem que a resposta de Jesus a eles foi completamente contrária da que eles esperavam receber de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo fala: olha, vocês estão equivocados, porque os publicanos e as meretrizes, ou melhor dizendo, os pecadores e as prostitutas, entrarão primeiro no céu do que vocês. Vocês não sabem nada de Bíblia, vocês pensam conhecer alguma coisa, mas vocês não têm arrependimento nos seus corações, vocês não têm obediência nos seus corações. Ou seja, os publicanos e as meretrizes, para ficar mais bonito, para não repetir a palavra várias vezes, as meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus, e vocês ficarão para trás. Vocês não entrarão no reino dos céus. É por isso que Jesus Cristo, nesse mesmo evangelho, vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E amados e amadas, essa parábola ela é muito interessante, sobretudo no que diz respeito ali a arrependimento e a obediência. Observem que o primeiro filho, como eu disse, ele é muito educado, ele é muito polido, a sua resposta verbal, ela agrada ao seu pai certamente. A maneira que, sim senhor papai, eu vou sim, mas não foi nada, não fez a vontade do pai. E em contrapartida, como eu disse, o segundo todo ríspido, todo ali de forma diferente, diz: eu não vou, mas arrependido foi. É por isso que nós claramente vamos direcionar a resposta para o segundo. E verdade é que o Senhor Jesus Cristo reprova não a sua escolha do segundo, mas ele reprova ali a atitude daqueles doutores da lei, de que estavam ficando em segundo plano no que diz respeito ao projeto de Deus, que é a salvação da vida de todos nós. E eles não tinham a menor compreensão, não tinham o menor entendimento, ou melhor dizendo, tinham, como eu disse, mas estavam sempre ali querendo arguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a respeito da sua autoridade, a respeito de quem Ele é, de quem Ele foi, de quem Ele sempre será nas nossas vidas. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo, Ele era um homem simples, era um homem que estava ali no meio do povo, mostrando verdadeiramente quem Ele é, mostrando tudo que Ele fazia na vida daquelas pessoas. Por isso que esses sacerdotes e esses anciãos, eles tentam ali arguí-lo para querer saber a respeito de algo mais. E amados e amadas, a melhor coisa que existe nas nossas vidas é quando nós temos a consciência de que somos pecadores e precisamos arrepender-se. O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, é uma chamada ao arrependimento. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo também está chamando aqueles homens, aqueles doutores da lei, ao arrependimento, que de forma externa, eles até mostravam obedientes, de forma externa, eles até mostravam que eram educados, mas internamente, dentro de seus corações, eles eram extremamente rebeldes,
extremamente desobedientes, ou seja, não obedeciam absolutamente nada. Ou seja, era uma religião que oprimia o povo, era uma religião que sucumbia ali os direitos, de forma que eles deixavam o povo totalmente dependente das suas forças. Ou seja, o povo não tinha força nenhuma para questionar, eles ficavam apenas seguindo para lá e para cá. E é por isso então que Jesus Cristo, Ele mostra para aqueles homens que eles ficariam certamente para trás, se eles não se arrependessem dos seus maus caminhos. A ênfase desta parábola é arrependimento e obediência. E amados e amadas, talvez sejam duas coisas simples no nosso conceito, arrependimento e obediência. Mas qual das duas seria mais fácil fazermos primeiro? Arrepender-se ou obedecermos? Qual das duas nós teríamos mais facilidade em fazer? Ou melhor dizendo, qual das duas nós precisamos fazer? E amados e amadas, quando nós temos obediência a Deus, dificilmente nós teremos, é o que Jesus está dizendo, teremos dificuldade para obedecer. Por isso que Jesus Cristo, Ele questiona aqueles homens, porque eles teriam ali todos os pré-requisitos para serem de fato obedientes ao Senhor Jesus Cristo, e de forma alguma eles foram obedientes. E é por isso que logo assim que acaba esta parábola, Jesus Cristo entra com outra parábola a respeito dos vinhateiros assassinos. Quem eram os vinhateiros assassinos? O próprio povo que estava arguindo Jesus Cristo a partir do versículo 23 e no versículo 28. Esses eram os vinhateiros assassinos. Esses eram os mesmos homens que mais adiante matariam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo está desde o início da parábola até o final da parábola falando exclusivamente daqueles homens, falando exclusivamente daqueles doutores da lei, daqueles sacerdotes, daqueles anciãos, ou seja, que julgavam saber mais da palavra de Deus, julgavam ter o maior conhecimento, mas a prática era muito diferente da realidade. Ou seja, a prática ela não condizia com os pensamentos, com a fala tão bonita que eles tinham. Ou seja, arrependimento e obediência não aconteceu na vida daqueles homens. E amados, isso é muito sério, porque esse arrependimento e essa obediência, ela não aconteceu na vida desses sacerdotes, na vida desses anciãos, porque verdade é que foram eles os cabeças ali, eles que crucificaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não pense você que se Jesus Cristo voltar hoje aqui no nosso meio, nós não vamos fazer a mesma coisa para ver verdadeiramente se Ele é o Filho de Deus. Nós não ficamos distantes daquelas pessoas, e não ficamos distantes sobretudo no que diz respeito à obediência e ao arrependimento. E por isso que nós temos que olhar para esse texto e fazer essa pergunta: qual é o lugar do arrependimento na vida cristã? Qual é o lugar do arrependimento na minha vida? Será que o meu arrependimento é como o arrependimento de Esaú? Um arrependimento que é trazido de lágrimas, mas o coração completamente distante, um coração que verdadeiramente não reconhece ali, não tem o conhecimento pleno de se arrepender. E a respeito da obediência, qual é o lugar da obediência nas nossas vidas? E é por isso que Jesus Cristo, Ele fala a respeito desta segunda parábola, e Ele fala a respeito desses vinhateiros assassinos. E esses vinhateiros assassinos, como eu disse, são esses próprios sacerdotes, são esses doutores da lei, são esses anciãos, que não tinham momento algum da sua vida o desejo, a vontade de arrepender-se. Queriam, como eu disse, manter o povo em estado de infantilidade e alienação, que para melhor dominá-los. E tem de alguma coisa diferente hoje, meus irmãos e minhas irmãs, se nós olharmos para o mundo que nós vivemos? Ou seja, estão sempre querendo alienar as pessoas, sempre querendo colocar as pessoas em verdadeiro devaneio. Ou seja, mas para que isso não aconteça, nós precisamos de olhar para aquele que é o autor, o criador e o consumador da nossa fé. É o Senhor Jesus Cristo, Ele que precisa ser a nossa base, a nossa referência. Nós temos que ouvir a sua palavra, ler a sua palavra e crer verdadeiramente. E ao crer verdadeiramente, obedecermos, mas obedecermos com arrependimento genuíno
nos nossos corações. O que o Senhor Deus quer de você, o que o Senhor Deus quer de todos nós, é arrependimento sincero. O que importa diante de Deus, não adianta nada você falar, sim Senhor, e nós falamos isso para o Senhor, né? Que a tua vontade seja feita, Senhor, sim Senhor, mas na verdade nós não fazemos dessa forma. Às vezes nós até sinalizamos de forma positiva, assim como o primeiro filho sinalizou de forma educada, de forma tão polida, sim papai, sim Senhor, eu vou, mas não foi nada. E é assim que nós fazemos também, domingo após domingo, terça-feira após terça-feira, sim Senhor, que a tua vontade seja feita, sim Senhor, mas na verdade no que tange a importância dessa prática, fica muito distante daquilo que verdadeiramente precisaria ser nas nossas vidas. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que entender o papel do arrependimento na minha vida vai ajudar-me nessa caminhada. Nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, entendemos a importância do arrependimento dentro da igreja, dentro da vida cristã, vai nos ajudar para que esse crescimento ele aconteça, para que nós possamos sermos libertos dessa infantilização cristã, ou seja, de pessoas que ficam aprisionando umas às outras, dizendo que tem que ter isso, tem que ter aquilo, ou seja, o Senhor nos libertou para que nós pudéssemos adorá-lo verdadeiramente, ou seja, é arrependimento e obediência. É claro que tudo isso vai vir acompanhado da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem a importância da obediência. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem da importância do arrepender-se, do reconhecer verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo é aquele que tem poder para perdoar os nossos pecados. No que diz respeito à obediência, Jesus Cristo está dizendo que a obediência na vida daqueles homens era apenas uma teoria que não tinha absolutamente nenhuma prática, ou seja, era uma obediência que não era acompanhada de arrependimento. E amados e amadas, o que não pode de forma alguma faltar na vida de uma igreja, na vida de uma comunidade de fé, é arrependimento e obediência. Obediência não pastoral, mas obediência a Deus. Porque toda pessoa obediente a Deus não é um infrator da lei. Não tem dificuldade em obedecer às autoridades. Como diz a carta de Paulo aos Romanos capítulo 13. Não tem dificuldade para obedecer às autoridades constituídas por Deus, constituídas legalmente. É por isso que esse arrependimento e essa obediência precisa fazer parte da nossa vida enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. De nada adianta a nossa resposta verbal ser uma resposta que sinaliza de forma positiva, mas as nossas atitudes serem completamente diferentes da nossa fala. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante nós olharmos para este texto e pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude, sim, a sermos mais obedientes a Ele, a entendermos melhor aquilo que Ele tem para nos dizer. E quando nós entendemos melhor aquilo que Ele tem para nos dizer, o que acontece? O reino de Deus, ele começa a crescer, e começa a crescer de forma positiva. É por isso que esse texto, esta parábola também vem gerar em nós essa necessidade de mudança, essa necessidade de transformação. No reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, o que manda não é o pensamento ou a palavra. Você pode ter muitos pensamentos, você pode ter muitas palavras, você pode ter uma retórica muito bem ali produzida, de nada isso adianta no reino de Deus. Pastor, mas então pensamento e palavra não adianta? Não adianta. O que adianta no reino de Deus é prática e vida. Ou seja, é uma vida aonde você busca praticar o que? A vontade de Deus, aonde você busca ali exercer a obediência a Deus, aonde você busca ali mostrar que verdadeiramente você é obediente a Deus. E amados e amadas, do que tange a respeito de qual é o meu lugar na obediência, todos nós sabemos o nosso grau de obediência. Temos aqui algumas crianças aqui, mas tenho certeza que todos os adultos que estão aqui, todos os adultos que estão assistindo às suas casas, sabem o grau da nossa obediência.
E nós sabemos que o grau da nossa desobediência anda em queda livre. Anda em queda livre. Pastor, tu não pode falar isso. O grau da nossa obediência anda em queda livre. Mas por que, pastor, que o grau da nossa obediência anda em queda livre? Amados e amadas, quando nós observamos a respeito de fazer, de qual lugar da nossa obediência, basta nós olharmos primeiramente para a nossa vida com Deus, para ver se nós somos obedientes àquilo que é a lei de Deus nas nossas vidas, aquilo que é o nosso papel enquanto cristãos protestantes, sobretudo. E nesse sentido é que nós trazemos ali a respeito da consciência que nós temos do nosso aspecto comportamental, a consciência do nosso comportamento, se nós somos o primeiro filho, ou se nós somos o segundo filho, ou se nós não somos nenhum desses filhos. E amados e amadas, a única coisa que fará com que nós tenhamos a consciência do nosso comportamento é se nós nos arrependermos, é se nós formos mais obedientes a Deus. E vou repetir, não é obedientes a pastor, não é obediente à liderança, é obediência a Deus, porque a obediência a Deus, ela nos leva a obedecer, e nos leva a obedecer com amor. Parece que obedecer às vezes tira a nossa integridade física, parece que obedecer é algo extremamente sacrificial, é algo extremamente ali que tira as características vitais da nossa vida. E amados e amadas, é importante, enquanto pastor dessa igreja, falar muito a respeito de arrependimento e obediência, porque isso são temas centrais da Sagrada Escritura. Se nós observarmos de Gênesis até Apocalipse, o tema arrependimento e obediência nunca esteve e nunca estará fora de moda. Se você ler a sua Bíblia, você vai entender que o que mais a Bíblia fala é a respeito de arrependimento, é a respeito de obediência, a respeito de um povo que não foi obediente a Deus, ou seja, não foi obediente, eles foram desobedientes. É por isso que nós temos que entender qual é o lugar, qual é o grau da nossa obediência a Deus, qual é o grau do nosso arrependimento, qual é o grau do nosso arrependimento enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Para que nós sejamos cristãos verdadeiros, nós temos que arrepender-se dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. E amados e amadas, quando nós falamos nesses sacerdotes, nesses doutores da lei, muitas pessoas hoje falam assim: mas pecado é beber, fumar, usar droga, e fica batendo naquela tecla. Essa tecla já quebrou há muito tempo, meus irmãos. Pecado também é desobediência. Pecado é também não ter um coração arrependido diante de Deus. Pecado é também ser uma pessoa de dura serviço. Pecado é seguir aquilo que o seu olho está dizendo e não seguir aquilo que Deus está mandando você fazer. Isso também é pecado. E isso também coloca as pessoas, ou seja, em segundo plano, colocando os pecadores e as meretrizes em primeiro lugar. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que esse texto nos leva a essa reflexão. Se nós verdadeiramente temos tido essa condição de arrepender-se dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, e estamos buscando a cada dia mais sermos pessoas obedientes. É só pela graça de Deus que nós somos obedientes. Por nós mesmos nós nunca seremos obedientes. Nós sempre faremos como esses doutores da lei, esses fariseus. Sempre iremos questionar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não há mal nenhum em questionar, não há pecado nenhum em questionar, mas é necessário que a sua vida esteja em prática e vida quando você questiona, porque você questionar estando em ordem, tudo certo, mas você questionar não estando em ordem, de nada adianta, pois a vida não tem prática, e uma vida sem prática é uma vida sem a presença de Deus nela. E ou seja, isso não gera obediência, não gera arrependimento. É por isso que a respeito desse comportamento de ambos, nós precisamos trazer a luz daquilo que nós também somos enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela precisa gerar em nós arrependimento. A palavra de Deus precisa gerar em nós uma consciência pura diante do Senhor. A palavra de Deus precisa nos levar a sermos pessoas mais obedientes. E vou repetir, obedientes a Deus. Porque quando nós somos obedientes a Deus, nós não teremos dificuldade nenhuma
em obedecer. Mas parece que, e é interessante que a própria Sagrada Escritura compara essa desobediência. Se nós olharmos lá no livro de Samuel, ele compara o pecado de desobediência a um ato de rebeldia. Ou seja, ele compara ali aquelas pessoas que são rebeldes. E amados e amadas, esses doutores da lei eram sim pessoas muito rebeldes. Esses sacerdotes eram pessoas que, apesar de estarem à frente, não tinham o menor compromisso com a prática e com a vida. E o evangelho sem compromisso com a prática e com a vida é um evangelho morto, é um evangelho sem vida, é um cristianismo sem sabor, é um cristianismo sem a presença de Cristo. E amados e amadas, nesse sentido, é importantíssimo que nós possamos ter a consciência plena e pura da importância desse arrependimento. Eu vou perguntar algumas vezes antes de terminar essa ministração, qual é o lugar do arrependimento na vida cristã? E qual o lugar do arrependimento na sua vida? Qual é o lugar da obediência na sua vida? E qual tem sido o lugar do evangelho nas nossas vidas? Se nós dermos mais espaço ao evangelho, se nós dermos mais espaço ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos conduzir ali a sermos mais obedientes ao Senhor Deus, a termos uma maior compreensão daquilo que Ele quer para as nossas vidas. E assim nós entenderemos qual é o papel do evangelho. O papel do evangelho é levar os homens, levar todos ao arrependimento. E amados e amadas, por isso que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, para que nós pudéssemos com Ele termos uma nova vida, uma nova identidade. E essa nova identidade, como Ele disse lá na carta de Hebreus, eu não me lembro mais do tempo da sua ignorância, eu não me lembro mais dos teus pecados. E se nós olharmos para a Sagrada Escritura, nós veremos vários textos aonde a palavra de Deus direciona o homem, tanto o homem quanto a mulher, para esse comportamento. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que quando eu olho para esse texto, o Senhor Jesus Cristo enfrentando todas essas tensões, mas de forma sábia, colocando cada um no seu devido lugar. Mas verdade é que a falta de consciência faz com que nós, às vezes, queremos estar em lugar onde nós sabemos que nós não temos a mínima condição de estar. A falta de consciência tira do homem o entendimento, tira a compreensão, e às vezes você acha que tem que estar, mas não tem que estar. É por isso que a obediência e o arrependimento traz novamente uma consciência plena, traz uma consciência pura daquilo que daquilo que é a necessidade de todos nós na presença do Senhor. Os vinhateiros malvados, a palavra de Deus fala que mataram todos que estavam ali. Jesus Cristo, mais uma vez, referindo-se também daquilo que eles fariam com ele, daquilo que fizeram com ele. E nós sabemos o que foi que todos fizeram, e sobretudo esses doutores, esses sacerdotes, esses anciãos da lei. O que eles fizeram? Eles certamente não tinham o lugar dentro de seus corações para o arrependimento. Eu não sei qual é o espaço que você tem dado para o arrependimento na sua vida. Eu não sei qual é o espaço que você tem dado para a obediência. Mas a verdade é que todos nós precisamos de dar o maior espaço para o arrependimento. Todos nós precisamos dar o maior espaço para a obediência. Certamente a alegria de um pai, a alegria de uma mãe é poder virar para o seu filho e falar: nossa, meu filho está tão obediente, a minha filha está tão obediente. E se essa é a alegria de nós que somos pais carnais, agora imagine a alegria de Deus ao olhar para você e falar: olha só, esse meu filho, essa minha filha é obediente. Ah, essa minha filha é uma filha obediente. Ah, esse meu filho é um filho obediente. Ah, esse meu filho, essa minha filha é arrependido verdadeiramente. Ou seja, um arrependimento que gera prática e vida. Esses pré-requisitos estão aqui nesta parábola. Como eu disse, não estão, apesar de que está escrito que o segundo filho não disse não quero, mas depois arrependeu-se. Está escrito o arrependimento. Ou seja, ele reconheceu que aquilo que ele havia feito não foi interessante, que aquilo que ele havia feito não foi bom enquanto filho. E amados e amadas, a pior coisa que existe, nós sabemos que o que nós fazemos não é bom enquanto filhos,
e ainda assim queremos nos justificarmos diante de um Deus que sabe de todas as coisas. Você não precisa ficar justificando aquilo que é a falta de arrependimento, porque Deus sabe do seu coração, Deus sabe do que vem no seu interior. É por isso que nós não adianta externamente nós mostrarmos uma coisa, mas internamente as nossas intenções serem outras completamente contrárias. Por isso que essa palavra, ela é sim um chamado a uma reflexão a respeito da importância do arrependimento, da obediência e sobretudo do Evangelho. Como eu disse, isso nunca esteve fora de moda e nem nunca estará fora de moda em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Evangelho precisa sim de levar a todos nós ao arrependimento. Porque é o arrependimento que nos dará a credencial da nossa salvação no dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar para julgar quem? Os vivos e os mortos, e isso certamente incluirá eu e você, a não ser que nós seremos transladados até os céus. Se nós não formos, nós certamente morreremos e ficaremos esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou se Ele não voltar antes da nossa morte, amém? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria muito que você refletisse a respeito de tudo isso que eu compartilhei, para que nós possamos sim, buscarmos diante de Deus, sermos mais obedientes a Deus, sermos mais tementes a Deus, termos mais reverência diante de Deus. A reverência no sentido de reconhecer o seu senhorio. Como eu disse, no reino de Deus, o que manda não é a palavra, o que manda não são os pensamentos, mas é a prática e a vida. A prática e a vida. Que essa prática e essa vida possa nos ajudar em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fico por aqui, que você possa refletir a respeito de tudo aquilo que foi compartilhado nessa noite, a respeito de arrependimento, a respeito de obediência e de qual o lugar que ambas essas palavras têm ocupado dentro dos nossos corações. Se nós não temos dado nenhum lugar para o arrependimento, nós estamos bem semelhantes àqueles doutores da lei, aqueles anciãos e aqueles sacerdotes, que tinham, apesar de todo o conhecimento teórico, a prática era completamente diferente. Que Deus possa nos abençoar. Como eu disse, a obediência é a prova do nosso amor a Deus. A obediência é a prova de que nós somos o que? Tementes a Deus. Uma vida temente a Deus é uma vida obediente. Obediente, como eu disse, e vou repetir, sobretudo a Deus. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa cuidar das nossas vidas. Aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, aqueles saduceus, todos eles rejeitaram a palavra de Deus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: João veio e vocês rejeitaram a João. Eu vim e vocês também rejeitaram a João. Por isso que é importante nós trazermos essa reflexão. E eu quero orar com vocês, para que você possa refletir a respeito do seu aspecto comportamental, no que diz respeito à obediência, no que diz respeito ao arrependimento. E qual o papel que você tem dado para o Evangelho? O que o Evangelho, segundo Jesus Cristo, tem representado na sua vida? Feche seus olhos, você que nos acompanha também na sua casa. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, para que o nosso coração possa sim ser um coração notificado pelo Senhor nessa noite. Que o Senhor Jesus, Ele possa fazer o diagnóstico de forma individual. Certamente o Senhor Jesus não é aquele que tem prazer em expor as nossas fragilidades, Ele não tem o menor prazer em expor a nossa fraqueza, mas que nós possamos reconhecer e nos arrependermos. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, eu quero agradecer-te por esta palavra, ó Deus, do Senhor, ó Pai. E assim como o Senhor Jesus Cristo inicia essa palavra dizendo: o que vos parece? Ó Deus, que nós também possamos nesta noite, ó Pai querido, Pai amado, reconhecemos, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti, reconhecemos, ó Deus, o quanto o Senhor tem cuidado das nossas vidas, e ao termos, ó Deus, esse reconhecimento, possamos, ó Deus, nos arrependermos, ó Deus, dos nossos caminhos, ó Pai, e possamos, ó Deus, voltar para os Seus braços, possamos, ó Deus, reconhecer o Teu senhorio nas nossas vidas, ó Pai querido, Pai amado. Deus, ensina-nos, ó Deus, a sermos mais obedientes, ó Pai, a sermos, ó Deus, mais sinceros diante do Senhor.
Não adianta, Senhor Deus, nós temos palavras bonitas, retórica bem definida, e a nossa prática está distante da realidade segundo o Evangelho. Ah, Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, perdoa a nossa limitação, porque verdade é que nós sabemos que somos limitados. E precisamos, ó Deus, de estendermos um pouquinho mais a nossa limitação, para que o Senhor, ó Deus, venha agir nas nossas vidas, ó Pai, abrindo, Senhor, o caminho, para que a nossa limitação possa, assim, diante do Senhor, ser aumentada, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha abençoar, ó Deus, as nossas vidas, e queremos, sim, continuar afirmando que somos, sim, dependentes do Senhor, ó Pai, reconhecendo, ó Deus, que somos falhos, que somos, ó Deus, pecadores. Ah, Deus, que possamos ter, ó Deus, a hombridade de dizer que nós não somos nada obedientes, Pai, que possamos ter, ó Deus, coragem de assumir diante do Senhor, ó Pai. Certamente não é uma atitude muito fácil, certamente, ó Deus, expõe um pouco do nosso orgulho, expõe um pouco daquilo que verdadeiramente nós somos, ó Pai, mas o Senhor é que conhece a cada um de nós, ó Deus, a começar pela minha vida, que o Senhor, Deus, venha tocar em cada um de nós, toca, Senhor, nas nossas mentes, toca, Senhor, nos nossos lábios. Ah, Deus, cria, ó Deus, em nós um coração puro e um espírito reto, ó Deus, para que nós possamos adorar-te, ó Deus, em espírito e em verdade. Ah, Deus, que a nossa consciência seja uma consciência pura, uma consciência sem mácula, uma consciência, ó Deus, regenerada, uma consciência, ó Deus, transformada. Deus, queridos amados, continue conosco, Senhor, continue falando aos nossos corações, ó Pai, trazendo vida aos nossos corações, trazendo alegria da Tua salvação, ó Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço, para todos sempre, amém, graças a Deus, aleluias, que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Depois é importante você fazer um aprofundamento nesse capítulo de Mateus, capítulo 21, para você conhecer um pouquinho essas histórias e essas duas parábolas interessantíssimas aí da palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Vamos aos pedidos de oração. Queremos continuar pedindo aí pelas pessoas que têm perdido seus entes queridos em decorrência dessa Covid, pela vida do nosso bispo Roberto Alves, família pastoral, oração pelo fim da guerra. Pedro Januário pede oração por sua vida, amém, Pedro, estaremos orando por sua vida. Ruth Gonçalves, peço oração, estou com uma gripe forte, amém, irmã, estaremos orando em favor da sua vida. Que bom que você veio. O pessoal está muito econômico nos pedidos de oração, né, gente? Vamos orar em nome de Jesus, né? E falando de pedido de oração, na quinta-feira nós teremos a nossa vigília, né? Seja obediente, mostre que você é uma pessoa obediente, mais do que uma vez na vida. Venha participar da vigília em nome de Jesus, vença o cansaço, vença os obstáculos e venha participar conosco em nome de Jesus. A vigília acontece todas as quintas-feiras de 8 até as 23, venha ajudar. Ah, mas eu não sou um homem ou uma mulher de oração. Fique intercedendo de joelho, de boca fechada. A sua presença vai ajudar, a sua vinda aqui também vai somar, vai dar força para nós continuarmos orando em favor desta amada igreja. Deus é testemunho o quanto nós temos orado de forma individualmente por cada membro desta igreja e sobretudo coletivamente. E continuaremos fazendo isso, porque esse é o nosso papel enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em favor das pessoas que perderam seus entes queridos. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, ainda que os nossos corações, ó Deus, estejam em plena alegria, Pai, ó Deus, sobretudo neste dia de hoje, em que podemos, ó Deus, participar desse momento cultico, ó Deus, eu te peço, esteja abençoando essas vidas, consolando, Senhor Deus, os corações, ó Pai, indo ao encontro de suas necessidades, e sabemos, ó Deus, o quanto é sofrido perder um ente querido, o quanto é doloroso, ó Pai querido, Pai amado, e sobretudo, ó Deus, em decorrência, ó Deus, nesse vírus, ó Deus, que de certa forma ainda tem, ó Deus, assombrado, ó Deus, a vida de pessoas, ó Pai, de muitas pessoas. Quero, ó Deus, repreender, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda-nos, ó Deus, de todos os perigos, de todos os males.
Queremos, ó Deus, pedir em favor do nosso bispo Roberto Alves, que eu esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando, Senhor, o seu ministério, abençoando a nossa amada igreja metodista, Pai. Deus abençoe, Senhor, a família pastoral, abençoe, Senhor, a vida do nosso irmão Pedro Januário, ser com ele, ó Pai, cuide da sua vida, toca, Senhor, com tuas mãos de poder, toca, Senhor, na vida da nossa irmã Ruth também, ó Pai, quero repreender, ó Deus, todo mal, toda dor, todo desconforto, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, continue conosco, continue, Senhor, falando aos nossos corações, ó Pai, no decorrer dessa noite, ó Deus, que possamos sim, sermos incomodados a respeito de qual lugar no nosso coração, na nossa vida, temos dado espaço para o arrependimento. Qual lugar, ó Pai, nos nossos corações que temos dado espaço para a obediência? E qual lugar, ó Deus, nos nossos corações nós temos dado ao verdadeiro Evangelho? Ao verdadeiro Evangelho segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não segundo, ó Deus, aquilo que nós pensamos, mas segundo o Evangelho nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus, muito obrigado para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Amados e amadas, amanhã, quarta-feira não tem cela, quinta-feira tem cela na casa da Elisa, e tem também na casa, quinta-feira vai ser na casa de quem, seu marido Carlos Sebastião? Na casa do Anísio, nessa próxima quinta-feira. A confirmar, amém? E nessa sexta-feira nós teremos vai ser a última cela do mês de junho, e no mês de julho nós estaremos em recesso, cela da casa pastoral e a da casa da Elisa, que é a cela infantil também, ok? Então, você que deseja, vai nessa última sexta-feira, em nome de Jesus, e nós estaremos retornando com a célula na casa pastoral e a infantil no mês de agosto, amém? Vamos receber a bênção apostólica. Você que ainda não fez a sua inscrição para o Passa Macedônia, faça a sua inscrição, será do dia 19 até o dia 23 de julho. O valor da inscrição é de R$150. Nosso Passa Macedônia acontecerá na cidade de Fervedouro, Minas Gerais, amém? Junte conosco, venha em nome de Jesus, amém? Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a bênção do nosso eterno Deus e eterno Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com você, com a sua família, hoje e sempre, amém. Vamos em paz e que o Senhor Jesus nos abençoe.